Sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas ao Literatura de Primeira, aqui no De Primeira Categoria, na Rádio Itapuama FM. Eu sou o Raul Silva, jornalista, professor e escritor. E hoje eu te convido a mergulhar comigo numa literatura que não apenas provoca, mas incomoda. Que não apenas rememora, mas exige responsabilidade com o que se lembra e também com o que se tenta esquecer. A obra de hoje é de um dos maiores artistas da história do Brasil, um nome que já atravessou gerações, que desafiou a ditadura com canções, que levou o teatro às bordas da censura e que, na literatura, segue dizendo o que muitos ainda hesitam em verbalizar. O livro de hoje é Anos de Chumbo e Outros Contos, de Chico Buarque. Publicado em 2021 pela Companhia das Letras, esse livro marca o retorno de Chico à ficção curta. São 5 contos que transitam entre a memória coletiva e os traumas íntimos, entre a política de Estado e as violências do cotidiano. O conto que dá nome à coletânea, Anos de Chumbo, nos leva diretamente ao período mais sombrio da história recente brasileira, os anos da ditadura militar. Mas aqui, Chico faz isso com o olhar enviesado de quem sabe que o tempo não resolve tudo, que há dores que sobrevivem ao calendário, que há pactos de silêncio que moldam as relações até hoje. Chico Buarque não escreve com o peso da denúncia direta, ele prefere a sutileza que espreita, que ronda, que deixa o leitor desconfortável. Em Anos de Chumbo, nós acompanhamos uma mulher que visita o ex-marido preso por terrorismo. Mas esse ponto de partida, aparentemente tão simples, se revela muito mais complexo conforme a narrativa avança. O conto, como bem observa o crítico literário José Castelo, é uma armadilha narrativa que nos obriga a rever o papel da memória e a desconfiar das versões que o tempo e a conveniência insistem em tornar oficiais. Esse jogo com o não dito é uma das marcas do livro. Chico escolhe não entregar respostas fáceis, ele insinua, ele contorna, ele constrói tensões que não se resolvem. E nisso está sua força como escritor. A cada conto, nós somos convidados a lidar com zonas de opacidade, com personagens marcados por culpa, por omissão ou por uma brutalidade que já foi normalizada. A violência aqui não é espetacular, ela é doméstica, íntima, muitas vezes simbólica, mas é sempre brutal. Chico não separa o político do pessoal. Em suas narrativas, as estruturas de poder atravessam os corpos, as relações, os vínculos familiares, a ditadura, o racismo, o patriarcado, a desigualdade social, tudo isso está presente, mas nunca como tese. Está presente como experiência, como atmosfera, como desconforto. A escolha de lançar esse livro em 2021, no momento em que o Brasil enfrentava a ressurgência de discursos autoritários e revisionistas sobre o passado, não foi acidental. A memória da ditadura, que já era frágil, passou a ser atacada diretamente por figuras públicas que exaltaram torturadores e desdenharam da importância da democracia. É nesse contexto que Anos de Chumbo e Outros Contos aparece como um gesto político, não panfletário, mas estético e ético. Um livro que diz: nós lembramos,
e não vamos deixar que distorçam o que aconteceu. Chico Buarque, que já havia tensionado esses temas em romances como Leite Derramado e Estorvo, retoma aqui sua verve mais contida e mais afiada, e mostra que mesmo nos silêncios é possível gritar, e que às vezes o que não se diz fala mais alto do que 1000 manifestos. Chico Buarque, ao escrever Anos de Chumbo e outros contos, não está apenas compondo literatura, ele está operando com memória, linguagem e política, como quem manipula dinamite silenciosa. O livro é curto, 5 contos, mas cada um deles carrega camadas de desconforto, ambiguidade e densidade simbólica que obrigam o leitor a uma postura ativa, crítica, desconfiada. No conto que vai dar nome ao livro, Anos de Chumbo, a estrutura é simples, mas a superfície engana. Acompanhamos uma mulher que visita o ex-marido preso por terrorismo político nos anos da ditadura. Ela leva bolos e palavras ocas como quem cumpre um rito que já perdeu o sentido. O detalhe é que Chico não nos entrega a verdade desse passado de bandeja. Pelo contrário, ele nos obriga a lidar com lacunas, a reconstruir com base em fragmentos, a suspeitar de cada gesto. O que parecia solidariedade vira indiferença, o que parecia culpa vira autoimagem, o que parecia amor vira cálculo. A ditadura nesse conto não é cenário, é personagem, é atmosfera moral, é o pano de fundo que contamina tudo, inclusive os afetos. E essa é uma marca de todos os contos da coletânea. Chico constrói personagens que nunca são totalmente confiáveis. Eles hesitam, omitem, performam. Há um pacto de mentira pairando sobre todas as narrativas. E é aí que o livro brilha, porque nos força a perceber que o autoritarismo não se esgota no regime militar. Ele vive nos que se calaram quando deveriam falar, nos que se beneficiaram da repressão sem sujar as mãos, nos que ainda hoje tentam relativizar o terror de Estado. É interessante observar que Chico Buarque escolhe o conto como forma. E isso não é acaso. O conto exige precisão. Não há espaço aqui para excesso. Cada palavra precisa dizer mais do que parece. E é exatamente isso que ele faz. Em O Medalhão e a Adaga, por exemplo, o conflito é contido, quase banal, mas por trás de uma pequena disputa familiar há uma carga simbólica que remete à classe, a privilégio, violência social. A adaga vira metáfora de um Brasil que ainda flerta com a brutalidade, como se fosse tradição de família. A crítica literária Beatriz Rezende já escreveu que Chico é um mestre da ambiguidade. E aqui essa habilidade aparece com força total. Nada é direto, os contos parecem funcionar como negação. Não dizem o que pensam, não explicam o que aconteceu, não resolvem o que está em aberto. O leitor precisa entrar nesse jogo, ele precisa aceitar a incompletude. E isso é profundamente político, porque num país como o Brasil, onde a história recente ainda é disputada, negar uma narrativa fechada é também recusar uma versão única dos fatos. E há um detalhe importante. Chico escreve com leveza, mesmo tratando de temas duros. Tortura, racismo, desigualdade e opressão. Sua prosa nunca pesa. Ela desliza, mas deixa cicatriz. A escolha por narradores aparentemente neutros, distanciados, funciona como ironia amarga. O efeito é o de uma tragédia que se conta com a frieza de quem já se acostumou com a violência. E isso, claro, é um comentário sobre o Brasil. Um país que se acostumou demais com a brutalidade e que aprendeu a contar as suas dores com um tom quase burocrático. Nos contos de Anos de Chumbo, o autoritarismo aparece como herança, não só política, mas cultural. Está nos costumes, nos códigos, nas formas de amar e de criar os filhos. O Brasil que Chico retrata é um país que não superou seus traumas, apenas os disfarçou. É um país que não sabe o que fazer com a sua memória e, por isso,
a silencia, a nega ou a distorce. Essa sofisticação narrativa, aliada à sensibilidade política, coloca esse livro entre os mais relevantes da produção literária recente. Não é à toa que ele foi celebrado por críticos como José Miguel Vinsky e Silvano Santiago, que enxergam na obra de Chico uma rara capacidade de unir densidade literária e crítica social sem concessões. Anos de Chumbo e Outros Contos não é uma leitura para buscar respostas. É uma leitura para escutar perguntas e talvez a principal delas seja essa: o que estamos fazendo com a memória do que nos feriu? Estamos elaborando ou estamos repetindo? Estamos reconhecendo ou apagando? Chico não nos responde, mas ele escreve como quem sabe que o esquecimento no Brasil nunca é neutro e que lembrar ainda hoje é um gesto radical. Chegar ao fim da leitura de Anos de Chumbo e Outros Contos é como sair de um mergulho em águas turvas. Você retorna à superfície com os seus sentidos mais atentos, com o corpo ainda pesado e com a mente ocupada por aquilo que a literatura, quando é verdadeira, consegue provocar: deslocamento. Chico Buarque não escreveu este livro para agradar, muito menos para consolar. Ele escreveu para nos lembrar, e lembrar nesse país ainda é um ato político, porque o Brasil insiste em apagar as suas feridas, em encobrir os seus traumas com verniz de conciliação, em fingir que a ditadura foi um episódio superado, mas a literatura de Chico desmente esse conforto artificial. Ela nos diz com todas as letras que não estão escritas que o passado não passou, que a violência segue latente e que o silêncio é sempre uma escolha e quase nunca uma escolha inocente. A força desse livro aqui está justamente na sua recusa a oferecer respostas definitivas. Em tempos de polarizações simplificadas e discursos em cápsulas de segundos, Anos de Chumbo e Outros Contos exige atenção, leitura lenta, escuta ética. Ele desloca o leitor da zona de conforto porque mostra que o autoritarismo não se restringe ao campo da política institucional. Ele se infiltra nas relações cotidianas, nos afetos, nas estruturas de privilégio, no silêncio cúmplice que protege os agressores e isola as vítimas. E a crítica especializada reconhece isso. Em resenhas para veículos como o Folha de São Paulo, o Globo, Suplemento Pernambuco e a revista Piauí, o livro foi apontado como uma das obras mais relevantes da ficção brasileira recente. Beatriz Rezende destaca essa sofisticação narrativa de Chico, dizendo que ele cria zonas de ambiguidade que espelham o Brasil profundo. Já José Castelo escreve que ler esses contos é como entrar em um território de sombras, onde a memória nacional esbarra com o trauma íntimo e nenhuma verdade sai ilesa. E é por isso que esse livro não pode ser lido apenas como literatura. Ele precisa ser lido como testemunho, como advertência, como um gesto de quem se recusa a deixar que a história seja contada apenas pelos vencedores. E mais, como uma proposta de leitura crítica do presente. Porque há nesses contos uma atualidade que salta aos olhos. Eles falam de um Brasil que ainda está aqui. Um país onde os pactos de silêncio continuam protegendo os poderosos, onde a desigualdade continua sendo naturalizada, onde a violência simbólica é mascarada como tradição. O gesto de Chico é sutil, mas incisivo. Ele escreve com elegância, mas sua literatura tem o peso de uma denúncia. E isso é raro, porque, como nos ensinou Antônio Cândido, a literatura que vale é aquela que, mesmo quando finge não tomar partido, está profundamente comprometida com a realidade. Chico Buarque sabe disso, e sua obra, embora marcada pelo lirismo, nunca deixou de apontar para as estruturas que sustentam as injustiças. E como forma de celebrar esse livro e sua importância,
No quadro Literatura de Primeira, tenho a alegria de anunciar que, na parceria com a Lira Cultural em Arco Verde, graças ao apoio do Bruno Lumba, o livro Anos de Chumbo e Outros Contos será sorteado entre os ouvintes do programa de primeira categoria, juntamente com os livros Como Enfrentar o Ódio e Ainda Estou Aqui. Um gesto que, além de estimular a leitura, reforça o compromisso com o acesso ao pensamento crítico e à literatura de qualidade. Então, fiquem ligados no Instagram da Itapuama FM para participar. E para quem quiser adquirir esse livro ou outros títulos de Chico Buarque, basta visitar a Lira Cultural no centro de Arco Verde e conversar com o Bruno ou com o Murilo. Eles estão sempre prontos para indicar bons livros e boas conversas. Anos de Chumbo é daqueles livros que não se esquecem, que continuam reverberando muito depois da última página, que ficam martelando na cabeça e no coração. E isso, nos tempos em que vivemos, é algo precioso, porque num mundo saturado de informações descartáveis, encontrar uma obra que nos obriga a parar, a pensar e a relembrar é um privilégio raro. Se você chegou até aqui, se permitiu essa escuta atenta, esse mergulho em profundidade, saiba que está fazendo parte de algo maior, a construção de uma consciência literária e histórica que resiste ao esquecimento e que, como o próprio Chico nos ensina, transforma silêncio em voz, memória em política, literatura em liberdade. Até a próxima leitura e que ela também te provoque.